atividades, porque a gente tinha uma série de artistas coordenando essas atividades e uma série de artistas como eu tomando parte delas, né? Um desses artistas foi o Christian Duarte, de São Paulo, e ele que trouxe essa primeira proposição da autoentrevista, né? E aí ele citou as referências, tem um livro que é super interessante, uma publicação eletrônica, que eu não sei se ainda está disponível, mas era um site, era Everybody's Toolbox. E eles tinham uma compilação de autoentrevistas feitas por artistas, né? E diferentes artistas. E ele compartilhou isso com a gente e foi a primeira vez que isso me bateu, assim. Autoentrevista, né? Eu me entrevistando sobre as minhas questões artísticas. E aí, como eu estava falando antes, isso já não é, lembrando agora, né, que não é uma coisa que aconteceu exatamente em 2009. Mas eu sempre brinquei disso de alguma maneira, até como criança, né, de me entrevistar, de andar na rua, fingindo que tem um interlocutor com quem eu conversava sobre questões. E aí, o que era algo lúdico de criança começou a entrar no jogo durante o laboratório e inspirar uma série de experimentos que eu comecei a desenvolver desde então. O que era a autoentrevista, eu fui desdobrando em outros conceitos, que eu adoro brincar com essa invenção de conceitos, e eu acho que para mim é muito útil na medida em que eu vou entendendo, eu nomeio essas minhas proposições para entender o que eu quero com elas. E eu fui criando outras proposições e uma delas eu chamo de desentrevista, que seria inverter o jogo de uma entrevista. Entrevista seria o quê? Alguém pergunta para ter respostas, né? E eu comecei a partir de respostas que eu considerava não muito certas, eram na verdade não as respostas, mas as minhas dúvidas em relação aos meus trabalhos. E delas eu extraía perguntas, eu fazia o movimento inverso. E aí, numa delas, na época eu estava, no mesmo período em que eu estava como residente, como participante do colaboratório, eu também estava como residente aqui no Centro Coreográfico, que foi a minha primeira residência, em 2009 também, e eu estava com uma proposta de fazer de uma nova criação em dança, que eu já sabia, ou melhor, eu não sabia como ela ia se concretizar, eu tinha dúvida se ela ia se concretizar no palco. E a proposta era fazer um diálogo entre um livro do Bauman, do Zygmunt Bauman, que se chama Identidade, eu estava muito interessado nessas questões na época, e um livro da Clarice Lispector, que é Gente, me fugiu agora. A Paixão a Seguir de ZH. E aí o que eu queria com esses dois autores, né? O Bauman me interessava pela temática do livro. E a Clarice, eu queria me aproximar do livro para tentar entender qual era a metodologia de criação dela para aquele livro, que para mim era um tanto diferente a maneira dela de organizar, né? Alguém já leu esse livro? Só a curiosidade, né? Por fim, tem uma frase que sempre se repete, a última frase de cada capítulo, ela repete como a primeira frase do capítulo seguinte, só um exemplo, né? E eu ficava, como é que eu posso trazer essa maneira de construção para a dança? E aí esse era um projeto que se chamava Aresta, que eu estava tentando encontrar um ponto de equilíbrio entre esses dois autores. E como eu já tinha essa dúvida em relação a como eles... Uma dúvida boa para mim, eu queria mesmo ter essa dúvida de como o trabalho ia se concretizar, se era necessariamente na cena tradicional, no palco, digamos. Isso foi bom, na verdade, porque ele... E também muito influenciado pelo contato com os artistas do colaboratório, esse projeto Aresta, ele acabou gerando 3 produtos artísticos, digamos, né? Que é eu criei uma performance, criei uma instalação e criei um vídeo. A instalação foi o primeiro trabalho que eu apresentei, que se chama The Jockey. Eu apresentei em julho do mesmo ano, numa mostra de criadores, uma mostra interna de criadores. E eu tenho uma imagem que eu vou mostrar daqui a pouco.
E aí era um grande jogo de tabuleiro que eu propunha, tinha um carrinho que eu usava como contador desse jogo de tabuleiro, e eu ficava no meio como mais um elemento. Tinha várias, na verdade, a consequência de um exercício que eu fiz, que eu passei um mês anotando todas as coisas que eu consumia, fosse comida ou itens culturais. E aí, no meio desse círculo, eu tinha vários desses itens que estavam presentes nessa lista. Vou mostrar a imagem que eu tinha. Vou tentar ser o mais sucinto possível, sou muito verborrágico, mas vou tentar em 20 minutos dar conta, assim, e é bacana também esse exercício de você também pensar nesse tempo conjunto de um procedimento artístico, enfim, as suas fissuras, ou os seus diálogos, ou tentar encontrar conexões em coisas que muitas vezes você não tem, ou deixá-las sem conexões mesmo, né? A primeira coisa que me chamou a atenção dentro do convite foi justamente o nome, né? Caminhos coreográficos, né? O que de início já me fez pensar assim, então, mesmo que o título seja em plural, né, caminhos coreográficos, eu fiquei pensando assim, tá, então, o que é meu caminho coreográfico? O que é ter um caminho coreográfico? O que seria essa ideia de caminho dentro do processo coreográfico, dentro do processo artístico? E se é um caminho, me parece que essa pluralidade, né, caminhos, eu não sei dizer ao certo, mas para mim, pelo que eu enxergo, a minha prática, ela não tem muito uma lógico que na hora de quando for explicá-la tudo mais, ela sempre tem uma ideia muito cronológica, né? Vai começar lá desde 99, quando comecei a trabalhar solo, enquanto também estava trabalhando em companhias, enfim, em outros processos colaborativos com outros artistas, e aí pensar até agora 2010, é lógico que na minha cabeça faz uma determinada cronologia e uma determinada transformação de alguns procedimentos, mas ao mesmo tempo me parece que tem um espaço na minha prática em que essa cronologia ela não é muito precisa, é como se ela fosse em redes, nem sempre o que aponta num trabalho vai desdobrar no outro, ou então acabo relendo um trabalho antigo através do novo. Então essa ideia de caminho para mim ela fica um lugar meio instável, é como se fosse um lugar até mesmo espiralado, né? As coisas elas podem ir, podem voltar, e quando elas aparecem nesse espiral, elas aparecem de uma maneira diferente, né? Então essa linearidade, ela não vejo muito, mas eu vou tentar dar conta dela aqui para a gente conversar. Bem, como eu falei, o meu primeiro trabalho solo foi em 99. A princípio, nesse primeiro trabalho que se chamava Anagrama, eu não tinha muita clareza do que seria ele, mas era simplesmente assim, um desejo de colocar algo que eu achava que era uma questão muito particular no meu próprio corpo, né? Tanto que desde 99 até 2012 eu venho me caracterizando só por trabalhar solo, né? Sempre um trabalho solo e tudo mais. E nesse período foi que quando eu comecei a descobrir qual seria realmente o interesse, ou vamos dizer assim, a tinta forte do meu trabalho, né? de investigação. E uma delas seria a questão mesmo da sexualidade e gênero na dança. É isso que eu poderia dizer que é o que permeia o meu trabalho. Apesar de ser uma questão que eu acho que eu estou deixando um pouco de lado para atender a outras. Acho que já existe ali, enfim. Vou sempre tocar na sexualidade, sempre vou tocar na questão de gênero no meu trabalho, mesmo que ele não seja um recorte temático. Então, ali de 99, era um trabalho que estava pensando em questões sobre repetição, sobre uma mesma estrutura coreográfica que aparece no espaço-tempo diferentes, ou com mudanças de elementos, com mudanças de luz, ou com mudanças do recorte musical, fragmentos que apareciam em um outro contexto, ou fragmentos mudados no seu tempo, ou
mais estendido, um pouco mais veloz. Então era um trabalho que tinha uma, vamos dizer assim, bem entre aspas, uma relação formal muito forte, né? Eu estava ali num jogo com questões formais muito fortes ali nesse trabalho, na grama. Que depois ele desencadeou em 2002, com um trabalho chamado Explicit Lyrics, que foi um fragmento de uma coisa, um trabalho de 10 minutos, que foi produzido ali por Novíssimos de 2002, que era um trabalho em cima de um fragmento do dossiê do Michel Foucault, do Eu, Pierre Rivière, matei nomes grandes, Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã, meu pai, não sei, enfim. Um dossiê que o Pierre Rivière tinha feito sobre um francês que tinha falado assassinato da família. Aqui é um espetáculo que eu fiz com o André Jabor em 97. E esse trabalho me levou para o palco, na verdade. Antes eu era artista plástico, designer, e o trabalho estático, uma obra de parede, um quadro não me satisfazia. Eu sentia a necessidade de ser parte da obra. Foi a grande motivação para ir para o palco. Eu não queria mais me separar da obra, cuidar de obras, estocar quadros, depender de Marchand, a gente falava Marchand naquela época, e um curador. E aí eu resolvi ir para a cena e para fazer uma obra efêmera. Para mim foi muito importante isso, a ideia de desenhar com material areia que pudesse ser apagada e pudesse ser transformada. Aí, só rapidamente, essa cena aqui, fascinou, mesmo na questão de design ou na questão gráfica. Me lembro a primeira vez que eu vi que o movimento tinha que ter alguma coisa a ver com a minha vida. Eu estava na faculdade e eu deixei umas letras caírem sobre a mesa e eles saíram deslizando. Isso foi antes de computadores e tudo, na faculdade, em 83. E as minhas letras que eu recortava saíram deslizando na minha mesa. Eu vi aquele movimento e eu vi que minha vida era movimento. Eu tinha que achar alguma maneira de começar a mexer e incorporar design nisso. Depois de Areimar, isso foi em 97, os anos foram passando, aí eu continuei fazendo arte plástica e design. As minhas artes plásticas eram voltadas muito a aviões e arranha-céus. Essa era a minha temática. Eu era fascinado por Nova York, com arquitetura, e adorava as Torres Gêmeas. E eu sou natural de Washington, então de repente, no 11 de setembro, duas cidades foram atacadas, Washington e Nova York, onde eu estudei. E as duas coisas que eu desenhava, aviões e arranha-céus, foram juntadas de forma traumática. E aí eu criei o meu primeiro monólogo. Eu senti necessidade de contar histórias, que o quadro, o desenho não seria o suficiente para expressar o que aquilo me fez sentir. Então, veio... eu tenho que fazer uma coisa aqui. Tenho que fazer assim... Isso aqui é toda uma confusão. Deixa eu fazer assim. Tem que... Isso aqui é a abertura. A abertura de Aviões e Arranha-Céus, meu primeiro monólogo. Comecei a trabalhar com vídeo em cena. Aqui é mais mergulhou. Câmera de pila aqui em cima da minha mesa, as minhas mãos debaixo
E as minhas mãos projetadas mais ou menos 5 metros de altura atrás.